Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar uma alternativa para fazer um RAG simples, né? A gente viu num vídeo anterior como fazer um RAG simples e agora a gente vai usar uma outra função, Conversational Retrieval, tá? O RAG simples, a gente tinha visto, vou abrir aqui, ele basicamente era o que? Eu tinha a parte de abrir as bibliotecas, pegar as chaves, né? Aí eu tinha meu arquivo se chama lei.txt, está na pasta dados. Eu abria com essa função CSV Loader e eu vou trabalhar ele como UTF-8, né, para trabalhar as acentuações. E nesse loader.load eu já fazia a leitura desse arquivo TXT e já dividia ele em chunks, né? Então eu dividi aqui em um monte de chunks aqui, 999 chunks, que é cada pula-linha, na verdade, que ele divide, né? E assim ele foi dividindo os chunks, tá? E colocou ele em documents. Depois eu vou informar que a minha função de embeddings que eu vou usar é a da OpenAI, e vou passar então para minha Vector Store, que é faz, eu vou passar meus documents, meus diversos chunks, e vou dizer para ele, olha, use como embeddings essa função aqui, do OpenAI Embeddings, tá? A partir daí, então, quando eu tiver uma pergunta para fazer, eu primeiro tenho que consultar a Vector Store, para chamar essa função Similarity Search, onde eu vou usar a minha Vector Store, DB, que eu acabei de criar, e ali eu vou fazer uma pergunta para ela. Eu quero, olha, me ache os chunks que tem distância euclidiana mais próxima dessa pergunta que eu estou fazendo. E ali eu vou, então, ele vai me retornar aqui 3 chunks que tem relação com essa pergunta que você fez. São os 3 mais prováveis, já em ordem de pontuação. E junte isso numa lista, que eu vou chamar de Best Practice. Depois eu vou mandar isso para a minha LLM, né? Onde eu vou ter que passar, na verdade, 3 parâmetros que, que ele vai ser usados, né? Que é o Best Practice. O Best Practice é minha lista dos chunks relevantes. Então, eu vou escrever assim, ó. Você é um assistente virtual, escritório de advocacia, sua função será responder e-mails, novo Código Civil de 2002, os trechos relevantes são esses aqui, Best Practice, né, que ele vai substituir os 3 chunks, né, que a gente tinha visto aqui, que ele vai recuperar e vai colocar na minha variável Best Practice. Eu vou passar para ele também a pergunta, que eu vou chamar de message. Então, aqui está uma mensagem de dúvida recebida pelo cliente. Escreva a melhor resposta. Então, o próximo passo, então, é converter esse template que eu usei aqui num prompt, onde eu tenho 2 variáveis, na verdade, message e best practice. E aí eu vou chamar a minha LLM. Minha LLM vai ser a GPT-4o Mini. Eu vou montar minha chain e vou fazer a minha pergunta. Chain message é a question é onde é o domicílio da pessoa natural, e best practice são, já mando para ele os chunks. Então você vê que eu mando para ele só os chunks que interessam, de maneira que a minha pergunta para ele, LM, ela seja uma pergunta que caiba nos 16K, né? Eu não poderia passar o PDF inteiro, que senão ia estourar. Aí ele respondeu a pergunta. Então, esse modelo vai ser bem parecido com o que a gente vai fazer aqui no Conversational Retrieval Chain. Nós vamos ter primeiro, vamos abrir as bibliotecas, aqui ainda abrindo as bibliotecas, vou ler a minha chave, tá? Depois, essa parte daqui CSV Loader, eu não vou fazer isso, tá? Porque, na verdade, quem vai fazer o empacotamento disso vai ser uma função load_doc que eu vou criar. Os embeddings também não vou executar aqui. E essa busca de similaridade também não vou fazer, porque quem vai fazer vai ser o Conversation Chain. Eu manteve isso aqui para vocês verem a diferença que vai ficar do reg simples. Bom, meu template eu vou fazer umas pequenas mudanças. Eu já não vou mandar para ele os chunks para ele.
que quem vai quebrar em chunks é ele, é o Conversational Retrieval Chain. Eu não vou ter controle disso, tá? Então, a única coisa que eu vou mandar para ele, eu vou mandar para ele o question, tá? E o contexto. E também o chat history. E eu tenho que mandar com esses nomes aqui: context, chat history e question. Isso é o que o, o Conversation Retrieval Chain exige. Se não tiver uma dessas aqui, ele vai dar erro. Tem que ter essas três variáveis aqui: o contexto, o histórico e a pergunta que você quer fazer. Tá? Então, eu vou converter isso num prompt, né? Esse template que tem três variáveis: question, context e chat history, tá? E a minha função que vai ler o PDF, que é a minha load doc, ela vai ler o PDF usando o PyPDF Loader, vai carregar isso em Documents, depois vai fazer o split disso e vai criar então os chunks em Docs. Aí vai ter lá um monte de chunks, tá? A minha função de embeddings vai ser da Hugging Face. Não vou usar da OpenAI, vou usar da Hugging Face. E aí eu chamo Vector Store. Vector Store, tome aí os chunks todos, já dividi, e tome aí o embeddings. Ele então vai criar a variável Vector Store. A variável Vector Store, ela vai ficar salva aqui para o meu programa com esse nome, faz index data model. Toda vez que eu quiser usar minha Vector Store, eu tenho que dar esse nome. Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada persisted vector store, onde eu vou consultar minha vector store faz e procurar esse nome, faz index data model. Esse faz index data model foi aquele vector store que eu acabei de criar, tá? E eu tenho que mandar para ele também um embeddings. Então, essa função loadDoc vai ler o documento, criar os chunks e me retornar a vector store, tá? Então, efetivamente, como é que então funcionaria? Bom, eu preciso criar minha LLM. Minha LLM vai ser Chat OpenAI. Eu vou usar o modelo 4O Mini. E vou chamar a minha função Conversation Retrieval Chain. Nela, eu vou ter que informar quem é a minha LLM. Minha LLM é essa aqui, Chat OpenAI, que eu acabei de criar, tá? Eu vou ter que formar de que contexto que eu vou pegar a minha resposta. Então, eu vou passar isso na variável retriever. Retriever, ele vai chamar o loadDoc. LoadDoc, ele me retorna o vector store. Tá? Então, aqui eu vou ter um vector store as retriever. Eu estou passando para ele o nome do PDF que eu estou lendo e ele vai me retornar uma vector store já com esse PDF já devidamente segmentado em chunks e já carregado na Vector Store certinho. E depois eu vou usar na variável combine docs chain keywords, eu vou usar o meu prompt, tá? Então, o meu prompt vai ser montado, eu preciso passar para ele, né, a question, minha variável question, é o que eu vou passar para ele quando eu chamar o chain invoke. Eu vou passar para ele a variável chat history, né, porque o prompt precisa de três variáveis: a question, que eu passo para ele, a chat history, que eu passo para ele, e a context. A context é uma variável interna dele, tá? Porque, na verdade, quando chamar o Conversation Retrieval Chain, ele vai pegar o Vector Store, ele vai calcular a similaridade com a minha pergunta, ele vai recuperar lá um determinado número de chunks, e vai criar uma variável context e vai passar por ali dentro. Tudo isso ele é que vai fazer isso. Eu só preciso dizer, eu preciso informar para ele, preciso dizer para ele colocar essa variável context aqui no meu prompt, porque ele vai criar essa variável context e ele é que vai atualizar o prompt aqui. E aí sim ele manda para a minha LLM. Então eu continuo tendo a limitação dos 16K da LLM. A única diferença é que quando eu uso o Conversational Retrieval Chain, eu estou passando para ele a tarefa de
criar esse contexto, de selecionar os chunks que tiverem similaridade mais próxima. Tudo isso quem vai fazer é ele. Antes, no RAG simples, eu fazia isso. E eu montava o tal do best practice, né? Assim, eu chamei essa variável. Agora não. Agora eu mando o PDF para ele, eu mando o prompt para ele, e ele vai pegar esse prompt e ele vai montar aí vai pegar essa variável question que eu vou mandar para ele vai buscar a similaridade, ele vai buscar os chunks relevantes e vai montar o prompt que vai ser necessário mandar para ele LLM. Então ele funciona como uma interface. Antes de mandar para ele LLM, ele vai preparar esse prompt por conta dele. Então, quando eu faço minha pergunta, onde é o domicílio natural, eu vou passar essas informações para ele. A questão, que é a question, a chat history, que começa vazia, e ele então vai tentar responder essa pergunta aí. Vamos ver se ele responde. Então você vê que ele trouxe isso como o recurso dele, de que ele é que se encarrega de selecionar esses chunks e montar o contexto para montar para LLM. Você vê que enquanto está asterisco, ele ainda está calculando, tá? Enquanto está asterisco, ele ainda está calculando. E não adianta eu fazer outra função sem antes ele ter terminado a conta. Está dando uns warnings aqui, mas ainda não terminou. Então, na verdade, toda a divisão para calcular os chunks mais relevantes de distância euclidiana menor, tudo isso está sendo feito por ele, né? Então, é uma maneira alternativa que eu tenho para fazer esse REG, né? Usando o Conversational Retrieval Chain. É isso então. Então, terminou a resposta. Prezado cliente, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Então, essa é a resposta. Então, você vê que eu passei para ele a tarefa de lidar com a Vector Store e de dividir os chunks. Então, não preciso cuidar mais daquela tarefa de buscar similaridade dos chunks, buscar e só passar para ele os 3 chunks mais relevantes. O único cuidado que eu tenho que ter aqui é que quando eu for criar meu prompt, eu tenho que criar um espaço aqui para esse context, que ele vai criar com esse nomezinho, não posso alterar o nome. Context, Chat History e Question. É isso, muito obrigado então.